Olá, eu sou Júnia Lemos e hoje eu vou falar sobre Margaret Thatcher com vocês. Por que eu escolhi falar sobre Margaret Thatcher? Né? Por causa da minissérie The Crown, que traz duas figuras importantes aí na quarta temporada, né? Lady Di e Margaret Thatcher, a primeira mulher a assumir o cargo de primeira-ministra na Inglaterra, tá? Então, para os mais jovens, ela é uma figura desconhecida, né? Os adolescentes aí não sabiam quem era essa mulher e qual a importância dela para o mundo. Nós vamos ver hoje, tá? E aí vocês vão tirar suas conclusões, né? O que vocês acham dela? Porque ela é uma figura muito amada por uns e odiada por outros, né? Então, vocês vão ver o vídeo, cabe vocês aí tirar a conclusão de vocês, né? E uma coisa, gente, parece que meu olho tá fechado aí e tudo mais, mas é o reflexo da luz, da iluminação que eu uso para gravar. Então fica dando a impressão que eu tô lendo muitas vezes, mas eu não tô não, tá? É porque meu olho some aí com o monitor, com a luz, com a iluminação que eu uso para gravar. Quem foi Margaret Thatcher, né? Margaret Thatcher, ela nasceu em 1925 e morreu em 2013, né? Morreu de um AVC. O pai dela era dono de um armazém, na época chamado de Secos e Molhados. Ela vem da fé metodista. Na década de 80, ela vai se converter para a igreja anglicana, né? Que é a igreja aí presente na família real, né? E estudou com bolsa de estudo em Oxford. Em 43 ela entrou para estudar química e em 47 ela se graduou com louvor aí. E já estudando química, já nessa época, ela tinha muita curiosidade com relação à política, né? Então ela já procurava aí, né, saber sobre economia, política e tudo mais. A Margaret Thatcher, antes de ser primeira-ministra britânica, ela foi secretária de educação e esse foi um período que marcou muito a vida dela, porque ela tomou algumas medidas, né, ou uma medida especificamente que ela carregou isso aí até a morte, né? Dizem que ela falava, né, de um certo arrependimento por essa medida, porque ela ficou muito rotulada com ela, que foi o corte do leite na merenda, né, o lanche das crianças aí de 11 a 13 anos. Ela alegava que quem deveria aí, alimentar as crianças, né, são os pais e a família. Quando ela morrer, vocês vão ver em fotos que eu vou colocar em imagens, o pessoal não vai esquecer disso, né? E próximo a locais onde eram feitas homenagens a ela, serão colocados aí litros de leite, né? Jarros de leite, para relembrar esse corte que ela fez aí, né? Que ela ficou bem mal vista nesse período. Como primeira-ministra, ela representava o Partido Conservador Britânico, né? E como vocês podem ver na própria minissérie The Crown, ela e a Rainha Elizabeth tinham alguns atritos, né? Isso a gente vê aí, né? Pelo menos no início aí da subida do poder aí da Margaret Thatcher, elas tinham certos atritos. As duas tinham mais ou menos uma idade aproximada, né? E nenhuma das duas achava interessante a figura de uma mulher no poder, tanto que elas evitavam aparecer juntas em determinados locais, determinados eventos. A Rainha Elizabeth chegou até a fazer alguns comentários, né, sobre o que ela pensava da Margaret Thatcher, que foram publicados no jornal Sunday Times em 1986. Né? Ela fala aí que ela via, né, ou que ela achava a Elizabeth Thatcher uma pessoa socialmente divisiva, confrontadora e indiferente. Em 2013, quando Margaret Thatcher morre, foram publicados também nos jornais alguns atritos em que ela e a Rainha Elizabeth passaram, né? Entre eles, nós temos aí a questão do apartheid, né? Margaret Thatcher era contra sanções, ou seja, punições à África do Sul devido ao apartheid. Já a Rainha Elizabeth, ela era favorável às sanções aplicadas na África do Sul devido ao apartheid. O que é sanções? Punições, tá? Então, essas punições eram uma forma de fazer com que o regime do apartheid acabasse. Por que a Margaret Thatcher defendia essas sanções,
a não aplicação de sanções, né, a não aplicação de punições na África do Sul. Dizem que é porque o filho dela tinha negócios na África do Sul, né, e aí ele seria prejudicado. Esse filho aí, se vocês pesquisarem um pouco mais, vocês vão ver que ele estampou aí os jornais durante um tempo aí, acusado aí de corrupção, desvio de dinheiro, coisas do gênero aí na África do Sul, tá bom? Outro assunto aí relacionado à África do Sul aí também, né, que pega um pouco Margaret Thatcher e a Rainha Elizabeth, é a postura que a Margaret Thatcher tinha com relação a Mandela, né? Ela não via Mandela como um líder, como um herói, né? Segundo ela, ele era terrorista, né, e não um herói. Por quê? Chegou aos ouvidos dela que Mandela fazia parte do Partido Comunista Africano e que ele assassinava pessoas que não estavam ligadas à causa dele, né? Negros que não estavam ligados à causa dele, né? Que não faziam parte, né, do que ele propunha. Então, por causa disso aí, Margaret Thatcher tinha receios aí com relação a Mandela. Outro racha aí, né, que chegou aos jornais aí, se referia ao fato da Rainha Elizabeth estar descontente com o Reino Unido servir de base para os Estados Unidos para eles bombardearem a Líbia, né? Essa operação foi chamada Operação Eldorado Canyon, né? Então, a Margaret Thatcher aí, permitiu na década de 80 aí que esses aviões saíssem da Grã-Bretanha, né? Nós temos que ver que Margaret Thatcher tinha uma relação muito íntima, muito próxima com o presidente dos Estados Unidos na época, né, Ronald Reagan, né, e os dois combatiam a Guerra Fria, estavam dentro da Guerra Fria, combatendo aí o comunismo, o socialismo, tá? Então os dois sempre estão ligados a isso. Ainda falando sobre Rainha Elizabeth e Margaret Thatcher, né, vamos pegar algumas coisas que a gente vê na série, né? Elas realmente tiveram esses atritos aí até o final aí do governo da Margaret Thatcher, mas quando a Margaret Thatcher renuncia, né, na década de 90, a rainha vai conceder a ela o título de baronesa, né, um título vitalício de baronesa. E aí ela vai garantir um assento na Câmara dos Lordes e vai continuar tendo uma participação política. Claro que não tão forte como ela tinha como primeiro-ministra, mas ela vai continuar aí participando das atividades políticas da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, até se afastar de vez, né, quando ela começar aí ter alguns problemas de lapso de memória e tudo mais, beleza? Outra coisa que me pergunto, né, Margaret Thatcher foi realmente na casa da Rainha Elizabeth, naquela casa de campo lá, e sentou na cadeira da Rainha Vitória? Não, ela não sentou na cadeira da Rainha Vitória, gente. Aquilo ali é ficção, para dar uma liga na história, tá? Sim, ela participou de um jogo lá com a família lá da Rainha Elizabeth, não se deu muito bem nesse jogo. Ela não saiu fugida praticamente dessa casa de campo. Isso também é história inventada para dar liga na história da The Crown, né? E outra coisa, realmente ela não levou botas para caminhar com a rainha, tá bom? Então essas coisas aí a gente vai vendo o que é verdade, o que é mentira, o que é ficção. Mas vamos lá, continuar. Uma coisa que os jornais divulgavam muito sobre a Rainha Elizabeth e a Margaret Thatcher é que a Margaret Thatcher, ela inventava qualquer coisa, qualquer desculpa, qualquer pequeno acontecimento como justificativa para desmarcar reuniões com a majestade, né? E isso aí ameaçou as relações entre Downing Street que é a residência do primeiro-ministro, né, e com o palácio, né, com a rainha. Então ela Margaret Thatcher esnobava a soberana e as reuniões aí marcadas com a soberana. A gente vê fragmentos disso na minissérie também. Se vocês prestarem atenção, voltarem na 4ª temporada, vocês vão ver isso aí. E falando em Downing Street, né, moradia aí dos primeiros ministros, uma coisa que aparece sempre na minissérie, que às vezes vocês ficam curiosos, ela cozinhava lá,
né? E ela chegou a dispensar o cozinheiro-chefe de Down Street para ela mesma passar a cozinhar, né? Ela cozinhava para o marido Dennis e também para alguns políticos, fazia jantar também para alguns políticos que apareciam lá. Vocês veem isso aí constantemente, né? Aparece muito na série ela discutindo assuntos políticos e cozinhando. Como eu já falei para vocês, né, ela foi a primeira mulher a assumir o cargo de primeira-ministra na Inglaterra pelo Partido Conservador e era considerada uma líder aí, uma grande estadista, né? O que é ser um grande estadista? Grande estadista é aquele que se destaca, né, no governo, né? Quem que nós temos aí de estadista? Nós temos o Churchill, que foi ministro britânico, né? A gente vê ele na primeira e na segunda temporada The Crown. Nós temos Napoleão Bonaparte, nós temos o Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos. Então, estadistas são essas pessoas de destaque, né? Que fazem coisas que ficam marcadas na história. E ela era defensora do liberalismo econômico, como nós vamos ver mais para frente, né? Assumiu o poder no momento em que a monarquia estava passando por um perrengue danado, né, por problemas sérios, né, estava tendo uma resistência muito grande com relação à monarquia devido à crise econômica que se passava na Inglaterra, né, um desemprego muito grande, inflação, né, e aí o povo ficava questionando, né, estão passando necessidade e estão gastando muito para manter a monarquia aí no luxo, né, e a gente vai ter até bandas punk, rock, questionando o governo da Rainha Elizabeth, né? A gente tem os Sex Pistols, né, questionando, temos o The Smith, que é uma banda que eu gosto muito, com Morrissey fazendo questionamentos à Rainha Elizabeth. Até hoje ele faz duros questionamentos aí à monarquia, à Rainha Elizabeth. E para controlar esse desemprego, essa crise gigantesca que a Inglaterra está passando, né, nós vamos ver que Margaret Thatcher vai tomar algumas medidas consideradas polêmicas, né, e que até hoje são lembradas. Ela vai começar aí com um desmonte do estado de bem-estar social dentro da Inglaterra, né? O que consiste isso? Vocês já viram isso em sociologia, né? É a defesa de direitos do cidadão à saúde, à educação, à previdência, né? E ela começa esse desmonte aí a partir da política de privatização das empresas dentro da Inglaterra, né? A partir daí nós vamos ver surgir movimentos sindicais questionando, né, algumas medidas da Margaret Thatcher relacionadas aí com esse desmonte do bem-estar social, né? Para vocês terem uma ideia, na década de 70 aí, nós vamos ter aí mais de 2.412 greves acontecendo dentro da Inglaterra. E o ciclo de greves ele vai aumentar aí de 1978 a 79 e a Margaret Thatcher vai tomar algumas medidas aí, vai adotar uma série de medidas na tentativa de reverter uma situação persistente de baixo crescimento e de inflação elevada, com a elevação do excesso do ativismo sindical e a pressão dos crescentes gastos públicos. Então, na realidade, ela está começando também a fazer esse desmonte aí da relação aí sindical. Ela se recusa dos sindicatos. Ela se recusava a negociar com o sindicato, né? Ela via o sindicato como um grupo antidemocrático que falava apenas para uma minoria, né? Que marcava suas reuniões em horário que a maioria estava trabalhando, né? Então, assim, vou deixar um vídeo na descrição aqui do meu vídeo, um link de um vídeo, para vocês verem aí o que ela pensava, né, do sindicato. Se ela negociava com o sindicato, se ela não negociava, vocês vão ver que não, né, que ela batia de frente com os sindicatos. E isso é uma das características aí. E com essas medidas, gente, que ela vai tomar, ela vai fazer com que a Inglaterra saia do buraco, tá? Então, sendo positivo, sendo negativo, vocês assustando com as medidas dela ou não, o importante principalmente para quem estuda a questão da economia, né? Ela tira a Inglaterra do buraco aí, tá? Por isso que ela é eleita e reeleita 2 vezes. A Margaret Thatcher, em 1982, vai enfrentar a famosa Guerra das Malvinas, durou 3 meses, foi de 2 de abril a 14 de junho
de 1982. No que consistiu essa guerra, né? Não sei se vocês sabem, mas as Malvinas, elas estão localizadas próximas à Argentina, mas elas pertencem à Inglaterra desde 1833, né? O presidente da Argentina, na época, o ditador Leopoldo Galtieri, vai atacar as Malvinas, né, na tentativa de tirar o foco da crise política que ele estava passando. O que ele queria com isso? Ele queria ressaltar o nacionalismo argentino, né? Colocar o povo contra a Inglaterra. As Malvinas pertencem à Argentina, vamos lutar pelas Malvinas e tudo mais, né? Com isso, né, a confusão do governo dele é esquecida. O que vai acontecer? Margaret Thatcher vai entrar nessa briga, né? Ela vai enviar 28 mil combatentes, 4 vezes mais do que o contingente argentino, e ela acaba ganhando. Né? E ela volta com a moral alta aí na Inglaterra. Né? Vocês vão ver aí também na minissérie, né? Tem um momento aí que a Elizabeth fica até questionando com o marido, né? Por que Margaret Thatcher está indo lá receber os louros da vitória e ela não, tá? A Margaret Thatcher sobrevive em 1984 a um ataque terrorista do IRA, né, que é o Exército Republicano Irlandês. Eles vão colocar uma bomba relógio no hotel onde a Margaret estava se hospedando, né? Essa bomba é acionada, né, no dia 12 de outubro de 1984. Nós vamos ter 5 mortos e 31 feridos. Thatcher sobrevive e com isso aí, né, ela vem endeusada, né, vem aquela coisa, aquele sentimento nacionalista aí do inglês, e ela é reeleita aí, né, mais pra frente aí, né, um dos motivos é essa questão. Em 1987, nós vamos ver que ela vai fazer discursos polêmicos, né? Ela vai discursar contra a questão da moeda única na Europa, né? Ela é contra a Inglaterra fazer parte dessa questão da moeda única. Ela é contra a comunidade econômica europeia. Isso aí, gente, é um pontapé para a gente estar entendendo o que está acontecendo na Inglaterra hoje, que é a questão do Brexit, né? Que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, isso aí já começa lá com a Margaret Thatcher. Ela já defendia essa ideia, né, bem lá atrás, na década de 90. Inclusive, essa ideia dela foi um dos motivos que fez com que ela acabasse perdendo apoio do Partido Conservador e acabasse tendo que renunciar aí na década de 90, tá? Não sei se vocês sabem, mas a Inglaterra chegou a ter outra primeira-ministra, né? A Theresa May, né? Que ficou no poder aí de 2016 a 2019, né? 3 anos muito complicados que ela assumiu aí na Inglaterra, né? Até então, antes da Theresa, a Margaret Thatcher tinha sido a única mulher a governar aí, a assumir o cargo de primeiro-ministro ou primeira-ministra na Grã-Bretanha, né, Inglaterra. Ela também era do Partido Conservador, tá? Margaret Thatcher foi um dos primeiros políticos do Reino Unido a apoiar publicamente uma emenda pela discriminação da homossexualidade em 1900, no início, né, da década de 60. E em 1967 ela votou favorável à legalização do aborto até 28 semanas, né? Então, de semanas de gestação. Então tem muita coisa aí que vocês não sabem, né? Que não são citadas aí na minissérie. Ela morreu em 2013 e a morte dela aí, morreu de AVC, e a morte dela aí gerou, né, uma divisão aí dentro da Grã-Bretanha, né? Uma parte festeja a morte dela, inclusive eles vão pra rua cantar a música do musical, né, do Mágico de Oz, né, que festejava a morte da bruxa, e outra parte aí vai tá triste, né, ver a Margaret Thatcher ainda como a mulher que salvou a economia do Reino Unido, né? Então, assim, como eu falei para vocês, é uma pessoa polêmica, né? Tem aqueles que amam, tem aqueles que odeiam. O funeral dela, né, vai contrariar o que ela pensava, né, o que ela defendia, o que a família real, a monarquia aí, vai fazer um funeral gigantesco, né, digno de nobreza, né? Custou 10 milhões de libras. Acredito que se ela tivesse viva, ela, não sei, acho que ela não aceitaria isso, né? Que ela veria como um gasto excessivo. E uma curiosidade divertida aí até, né? Dizem não,
Em 2001, quando lançou, estava tendo a propaganda, né, do lançamento do filme A Múmia, ela fez uma brincadeira com ela mesma, né? Diz ela que ela falou com os jornalistas que passou de frente do cinema e que estava a placa lá, O Retorno da Múmia, e que ela pensou, né, seriamente em voltar ao poder aí. Então ela faz uma brincadeira irônica com ela mesma. Isso aí gera até, né, um vurdunço, um fala-fala daqui e dali, né, do povo acreditando que ela iria realmente voltar, né. Ela foi chamada de Dama de Ferro por jornalistas soviéticos, né, devido à sua postura aí com relação ao comunismo e o socialismo, né? E a sua forma também de governo, né? Ela vai se aliar aí com Ronald Reagan, o presidente americano, né? Que foi ator de cinema, um presidente que também batia muito de frente com o comunismo. Nós temos que ver que esse é o período da Guerra Fria e os dois estão trabalhando fortemente aí para que o mundo soviético, né, para que o comunismo, né, em geral, deixe de existir. Então, os dois estão naquela campanha, né, da Guerra Fria, que vocês vão ver aí, que começa pós Segunda Guerra, né, e que vai se estender até finalzinho, iniciozinho aí da década de 90. Mas, por outro lado, também se aliou ao Mikhail Gorbachev, né, o presidente soviético, que vai começar a abertura da União Soviética, né, que vai romper com a União Soviética, né, com o sistema da União Soviética, dando origem ao desmantelamento do sistema e o surgimento da Rússia e tudo mais. Tanto que Mikhail Gorbachev era grande amigo da Margaret Thatcher. Ela foi a primeira política, ou o primeiro político, a reconhecer aí a abertura política promovida pelo Mikhail Gorbachev, né, que a gente vai chamar de perestroika e glasnost. Teve também outras amizades polêmicas, né? Ela foi amiga do Pinochet, o ditador chileno, né? E o Pinochet, inclusive, aplicou algumas das medidas de liberalismo econômico dentro do Chile, né? Foi amiga do Ronald Reagan, como nós já falamos, né? O presidente americano, bem polêmico aí na época, devido à sua postura aí com Guerra Fria e tudo mais. E ela foi amiga de uma figura muito polêmica, que foi o apresentador, o DJ Jimmy Savile, né? DJ da BBC. Ele era um cara que arrecadava dinheiro aí para caridade, né? Chegou a arrecadar 40 milhões de libras para caridade, e ela tentou de todas as formas aí conceder a ele um título de nomeá-lo, né, como cavaleiro, né? O que era essa nomeação de cavaleiro? Era uma honra britânica conferida a serviços prestados aí, né, serviços públicos prestados. Ela fez um lobby danado para que o Jimmy Savile ganhasse, fosse condecorado com essa questão aí, com essa ordem de cavaleiro aí, né? Mas por que eu estou falando que ele é uma figura polêmica? Porque sabe-se agora, né, sabe-se que Jimmy Savile esteve envolvido com pedofilias, né, crimes sexuais e tudo mais. Desde aquela época, onde indica-se que Margaret Thatcher não sabia desses envolvimentos dele, políticos já haviam alertado a Margaret Thatcher com relação à amizade com ele, né? Falava que ele era um homem estranho, muito complexo, e que ela devia parar de insistir aí para que ele fosse condecorado aí a cavaleiro, né? E ela acabou conseguindo, né? Na década de 90 aí ele foi nomeado cavaleiro, e os escândalos continuam mesmo depois da morte dele, né? Ele morreu acho que em 2011, por volta de 2011, e até hoje o nome dele está em jornais, de vez em quando se fala dele, e o número de pessoas envolvidas aí, a questão sexual, problemas sexuais, estupros, pedofilia e tudo mais. Tá? Então é isso, meus queridos e queridas. Nós finalizamos a nossa aula sobre Margaret Thatcher. Cabe a vocês tirarem a conclusão aí do que você acha, do que vocês acham dessa mulher que tem sido tão evidenciada aí na 4ª temporada de The Crown, né? Querendo ou não, é aquilo que eu falei para vocês, ela foi uma mulher que tirou sim a Inglaterra do buraco. Isso aí vocês têm que ter plena certeza. Tá? Agora, se vocês são simpatizantes ou não dela, cabe a vocês, né, pesquisarem, usar essa aula como base para pesquisar e conhecer mais Margaret Thatcher, ok? Eu fico por aqui com aquele pedido, né? Não deixe de curtir o canal, compartilhar os vídeos e deixar um joinha aí para mim, tá bom?
E meu olho aí, lembre-se, as pessoas às vezes me perguntam, né? Parece que você está lendo, parece que você está de olho fechado, mas é o reflexo do monitor e da luminária, né? Que eu uso para poder dar aula, tá? Então fica essa coisa meio estranha aí, beleza? Então é isso. Um beijo e até a próxima e tchau!